Sabia que Portugal tem mais poder no Conselho Europeu do que, por exemplo, a Irlanda? E sabia que somos um país de dimensão média a nível económico e populacional? Os dados são de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nos ajudam a perceber qual é, afinal, a importância de Portugal na União Europeia. É normalmente visto como um David entre Golias, mas estará Portugal condenado a obedecer às diretivas da UE? Provavelmente eu acho que não somos muito ouvidos. Temos lá muito pouco representante para conseguirmos chamar a atenção. Está mais nas mãos dos outros países como é que a nossa condição vai ficar. E entre o senso comum e os factos, qual é o verdadeiro poder do país numa família europeia cada vez mais numerosa? Em termos de geografia, é um país pequeno. Tanto em território como economicamente, somos um país pequeno, só temos a ganhar em estando lá. O progressivo alargamento da União deixou Portugal a meio da tabela. Hoje não é um país grande nem pequeno, está na média europeia a nível populacional. A adesão dos países de leste em 2004 mudou as regras do jogo. A Alemanha ficou geograficamente numa posição central e Portugal ganhou dimensão em relação aos novos membros. A população nacional está hoje no mesmo patamar de estados como a Bélgica, a República Checa ou a Áustria. Mais de um terço dos Estados-membros tem menos de metade da população portuguesa. Em termos económicos, Portugal não é um país rico, mas também não está entre os mais pobres. À luz do PIB, o país está na mediana. A riqueza nacional é mais do dobro da de países como a Bulgária, a Eslováquia ou dos 3 Estados bálticos. Já o PIB per capita está abaixo da média da União. Mas será que a dimensão geográfica e económica de um país se traduz no seu grau de influência? A demografia conta, e mais do que o território. E em termos demográficos, Portugal representa 10 milhões num universo de 500 milhões. E essa é a nossa escala. Não invalida que não sejamos, na maior parte dos casos, muito mais reconhecidos do que aquilo que justificaria essa proporção estrita na perspectiva demográfica. Temos aqui uma performance acima, digamos, do nosso nível. E isso consegue-se com gente competente. Os países não se medem aos palmos, medem-se pela capacidade dos seus agentes. No Parlamento Europeu, Portugal está sobre-representado. Tem mais deputados europeus do que 13 Estados-membros. Ou seja, mais do que aqueles a que teria direito se fosse tida em conta apenas a população. As regras de representação protegem os países mais pequenos e impõem um limite mínimo e máximo de deputados por país. Países como a Alemanha atingiram já o limite máximo de deputados dentro daqueles que são os deputados do Parlamento Europeu. De cada vez que há a entrada de um novo país, há uma redefinição do número de deputados, exatamente porque essa proporcionalidade está distorcida, com uma tendência para retirar aos países mais pequenos que aderiram num determinado momento, caso Portugal, deputados em maior número do que em relação a outros países. E Portugal seria altamente penalizado na última legislatura. Isso não foi. Isso aconteceu também porque vários países, nas mesmas circunstâncias, foram capazes de se federar e fazer valer o seu ponto de vista. Ainda assim, a dimensão populacional e geográfica importa na altura de atribuir cargos de relevo. Nesta matéria, nunca um português foi presidente do Parlamento ou líder de um dos 3 maiores grupos políticos. No Conselho Europeu, a dimensão de um país é determinante e Portugal perdeu poder face ao alargamento da União. Foi obrigado a repartir votos com novos membros num clube dominado por Inglaterra, França, Alemanha e Itália. Os 4 maiores países possuem 1/3 dos votos de Conselho. Portugal não é um país pequeno em termos populacionais, não é? Mas também não é um país grande, será um país médio. Mas no que toca à relação de forças nas instituições da União Europeia, no Conselho, no próprio Parlamento Europeu, há uma tremenda desigualdade. Hoje, a partir deste ano, 2014, em face da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, nós teremos 6 países que vão ter 70% dos votos no Conselho. O índice de poder no órgão de chefes de governo da UE está desequilibrado. A Alemanha tem 4 vezes mais poder no Conselho do que Portugal, embora o poder nacional seja maior, por exemplo, do que o da Irlanda. Por diversas razões, talvez por força da descolonização. Há uma geração ainda que tinha uma dimensão de um Portugal maior e ficou com a ideia de um Portugal menor. Mas à escala europeia, nós não somos um pequeno país, somos um médio país. O crescimento da família europeia implica também perder tempo de antena. Na altura da adesão à CEE, Portugal assumia a presidência do Conselho a cada 7 ou 8 anos.
terá agora de esperar até 2021, altura em que o mecanismo terá rodado pelos 28 Estados-membros. Estes dados fazem parte do estudo Portugal nas decisões europeias, desenvolvido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.